Oi, meu povo, voltei para falar com vocês sobre Covilhã, sobre essa cidade aqui de Portugal que eu estou morando e sobre as minhas primeiras impressões sobre a cidade. Tá curioso? Então roda a vinheta que eu já tô voltando para falar com vocês, ok? Então, galera, sobre as minhas primeiras impressões, né, sobre Portugal, sobre a cidade e tudo. O que eu tenho para dizer é que sobre a cidade, muito bonitinha, muito fofinha a cidade, pequenininha, muitas ladeiras, muitos morros. Tem a parte histórica, tem a parte mais nova. Atende bem, tem infraestrutura, mas é um lugar calminho, então eu gostei bastante da cidade. Claro que eu acho que podia ter um pouquinho de agitação no sábado, né, na sexta-feira, que a gente gosta mais de uma festinha, alguma coisa assim. Eu e meu marido, a gente é bem animado pra isso. Mas tem sim as nossas diversões, então tudo bem, né? A gente já esperava que fosse mais parado. Não tanto, mas a gente já esperava. E sobre a cidade é isso, né? O clima, por enquanto, não tá fazendo tanto frio. Eu confesso que eu coloquei esse casaco porque tava ali, eu tinha que mudar a roupa, eu já tinha gravado outro vídeo, mas não tá frio não, tá? Mas dizem que em novembro já começa a esfriar bem aqui e até neva, já em novembro neva, então eu já tô me preparando para essa queda de temperatura. Mas o calor aqui a gente já chegou, já não tava tão quente, mas no verão aqui fez bastante calor também, foi ao extremo, né, a mais de 40 graus. Aqui é o extremo, faz bastante frio e no verão também faz bastante calor. Então, sobre as primeiras impressões sobre a cidade foram essas. Sobre os portugueses, né? Os portugueses que eu tive contato. Não podemos generalizar, ok? Então, desde quando a gente chegou, a primeira vez que a gente... a primeira vez não, né? Primeiro dia que a gente colocou o pezinho em Lisboa, tiveram pessoas que foram extremamente atenciosas com a gente, extremamente receptivas. E tiveram também aquelas pessoas, como o motorista de ônibus, por exemplo, que foi super arrogante. Então não podemos generalizar mesmo, tá? Porque há casos e casos, tá? Assim como no Brasil, vai ter gente que vai te atender super bem, né? Quando você chegar, um estrangeiro chegar no Brasil, vai ter gente que vai ser super solícito. E vai ter pessoas também que é do jeito delas não ser solícito, né? Quando a gente chegou aqui, a gente teve o acolhimento do nosso senhorio. Senhorio é a pessoa que alugou a casa pra gente. A gente já alugou aqui um T0. O T0 aqui é chamado uma kitnet no Brasil, sabe? É aquele que não tem nenhum quarto. T1 é que já tem um quarto, T2 é que tem 2 quartos, né? E o T3, 3 quartos, assim por diante. E o nosso senhorio é português e é um amor de pessoa, sabe? É uma das pessoas mais generosas que eu já conheci, mesmo sendo português. Então, não tem como definir as pessoas porque elas são portuguesas ou porque elas são brasileiras. Isso depende muito. Os portugueses, eles são mais diretos, entende? Eles não são muito de dar voltas pra falar. E não tem muito esse nosso jeitinho brasileiro, né? Se tá escrito lá que é daquela forma, não tem outra forma. Não tem outro jeito, não tem boa vontade, não tem nada disso. Como a gente foi tirar o nosso NIF, que é o nosso CPF, a gente foi na Finanças, e aí a gente perguntou o que era necessário, ele disse o que era necessário, a gente não tinha todos os requisitos, e aí a gente, né, como bons brasileiros, falou assim, mas não tem como, porque nós somos estudantes, não sei o que. Ele, não, a lei é igual pra todos. Aí eu falei, né, toma distraído. Mas nem é porque a gente queria burlar a lei, é porque a gente achou que, por nós sermos estudantes, tinha algo diferente, né, algo diferenciado. Mas não, ele mesmo disse, a lei é igual pra todos. Então é isso. Então, sobre as pessoas, elas são mais diretas, sim. Eles não dão muita volta pra falar. Mas se eles gostam de você, se eles vão com a sua cara, valorize isso, porque é difícil ter a confiança deles. Todo mundo falava isso, né? E com o nosso senhorio eu senti isso, que a gente ganhou a confiança deles. Então a gente quis agarrar isso com todas as forças, porque seria difícil. E eles não dão muita volta pra falar.
mas não significa que eles são pessoas piores por isso. Só que é só um jeito deles. É o jeito deles, né? O que eu tenho percebido aqui é que eles não dão muita atenção, assim, não que não dê muita atenção pro consumidor, mas no Brasil o consumidor tem mais voz do que aqui, sabe? Pra você conseguir provar alguma coisa aqui é mais complicado. No Brasil, o cliente sempre tem razão, né? Não tem essa história que o cliente sempre tem razão. Aqui não. Aqui é meio difícil. Até postei no Instagram, a gente fez uma compra pelo Uber Eats. E vieram uma cartela de ovos quebrados, vieram mofados, sabe? E aí, pra gente provar isso, a gente tirou várias fotos e tudo, mandou pra eles. E eles são bem, assim, certinhos. A gente mandou a foto de um ovo quebrado pra mostrar que tinha ovos quebrados, mas não mandamos de um por um, né, quebrado. E aí devolveram 20 cêntimos do ovo que a gente mandou que tava quebrado. Ou seja, mandou referente àquele ovo. Aí, se a gente quisesse receber os 20 cêntimos de cada ovo, a gente tinha que ficar mandando a foto de cada ovo, né? Então, eles são bem, assim, regradinhos com isso. E em relação a serviços, na faculdade mesmo, por exemplo, eu acho eles pouco ágeis, sabe? No Brasil, eu vejo que mesmo em serviço público, que a gente tende muito a reclamar, que é demorado, que é lento, a gente reclama muito, mas geralmente é um pouco lento, mas você tá vendo o negócio andar. E aqui não, aqui é fila e demora, tá? E demora pra resolver seu caso e você não vê o negócio andando, sabe? Parece que não vai chegar nunca em você. Fila pra pegar comida, demora demais, sabe? Isso tem mais agilidade no Brasil, sim. E eu, como fiz administração, fico louca nesses lugares. Eu falei, gente, por que não coloca alguém mais servindo? Já teria acabado com essa fila, coloca outra fila ali. Eu fico desesperada com essas coisas. Mas, né, a gente vê que algumas coisas são diferentes, né? Vai haver coisas que são muito melhores aqui, com certeza. Mas que tem coisas que... Viva a pátria amada Brasil, chamada Brasil, né? A gente tem que aprender a valorizar as coisas que a gente tem de bom, galera. Porque quando a gente sai é que a gente vê o que tem de bom dentro do nosso país e a gente tem que saber valorizar isso. Tem muitas coisas ruins no nosso país, mas a gente tem que aprender a valorizar o que tem de bom também. E uma das coisas que tem de muito bom aqui é o nível de segurança. A gente anda sozinho, eu saí da faculdade 8 da noite, em uma rua totalmente isolada, olhando no celular tranquilamente, sem medo de ser assaltada, sem medo de ser, né? Enfim, essa tranquilidade não tem preço, né? Isso é uma das coisas que infelizmente difere do nosso país, que é muito bom aqui. A gente anda de madrugada, a gente anda falando no telefone, os caixas são virados pra rua, os caixas eletrônicos para tirar dinheiro são abertos e virados pra rua. A gente vê pessoas tirando dinheiro a qualquer hora do dia e da noite, sabe? Então, isso é muito diferenciado. Deixa eu ver se eu tô lembrando de mais alguma coisa, mas eu acho que é isso que eu tenho pra falar. Ah, não é só isso. O que eu tenho achado aqui agora de arrendamentos. Arrendamentos aqui são aluguéis. Comparado ao Brasil, uma que o euro vale 5 vezes mais a nossa moeda. E outra que mesmo no interior, né, para quem pensa mesmo em vir para Portugal, que falam que o custo de vida aqui é muito mais baixo do que qualquer outro país da Europa, pode até ser, mas não tá tão barato assim não, tá? Aconselho muito quem pensa em vir para Portugal, pesquise muito antes, pesquise se você vai conseguir emprego, pesquise sua área de atuação, pesquise se a cidade que você vai tem boas chances de você conseguir emprego na sua área, porque muita gente tá chegando aqui desavisada e chega aqui desesperada, não consegue emprego, chega com uma reservazinha, mas rapidamente acaba, porque o real some aqui, porque gasta-se muito, gente. Às vezes, pra conseguir alugar uma casa, pede-se caução, pede-se um dinheiro de uma renda adiantado. Então, é necessário pesquisar tudo muito bem pesquisado antes, porque o custo de vida aqui não é barato, sabe? A gente tá morando numa kitnet e a gente paga 250 euros mensais. E isso é barato aqui, sabe? É algo, assim, a gente não conseguiria algo mais barato, que já inclui internet esse valor.
Depois eu vou fazer um vídeo mostrando, fazer um tour aqui, que numa rodada assim no celular, eu já mostro tudo pra vocês. O meu tour vai ser uma rodada. É algo o mais barato que a gente achou aqui pra alugar, né? Pra 2 pessoas, no caso. E isso é referente a R$1.300 no Brasil, mais ou menos. E pra quem tá ganhando em euro, é diferente. Mas tá difícil um salário ganhar mais que 600, 700 euros aqui. Tá difícil ganhar 600 euros aqui, hoje em dia. Então, as 2 pessoas trabalhando, 1.200 euros, né? E gasta muito caro por conta dessa crise que o mundo tá vivendo, por conta da guerra na Rússia, o gás é muito caro, a energia tá muito cara. Então, pesquise direitinho pra ver se você vai chegar aqui e não vai passar aperto, ok? Eu confesso pra vocês que a gente veio um pouco despreparado, não questão financeira, assim, né? A gente, por mais que a gente tenha decidido vir com um mês de antecedência, a gente já tava pensando nisso há um tempo. E a gente deixou de pagar aluguel no Brasil e tá pagando aqui agora, né? E como eu disse, eu pedi licença sem remuneração, mas o Carlos ainda tá com a renda dele. Então, assim, em termos de financeiros, a gente tava sabendo de tudo, sabia do valor dos arrendamentos aqui também. Mas eu falo que quando eu cheguei aqui, eu me senti despreparada no quesito com o que eu vou trabalhar. Não me preparei pra isso direito, sabe? Até porque eu tava muito atarefada com outras coisas no Brasil e não sabia direito se eu viria ou se eu não viria. Então eu acabei deixando isso de lado e acabando por deixar pra pensar nisso quando acontecesse. E aí aconteceu, e aí agora eu tô tendo que pensar, é óbvio. Então as pessoas que querem mergulhar nisso de cabeça e que tem que chegar aqui e arrumar um emprego pra sobreviver mesmo, né, que precisa da renda daqui pra sobreviver, então pesquisem muito antes. É a dica que eu dou pra vocês, tá bem? Eu acho que é só isso, são as primeiras impressões que eu tive daqui. E depois eu vou fazer mais vídeos do tour aqui do apartamento e vou contando tudo pra vocês. Vou falar também dos preços dos supermercados, vou fazer um vídeo só disso pra contar o que eu achei também, tá bom? Acabei gravando o vídeo das minhas primeiras impressões aqui e esqueci de falar algo importante. Quando eu disse que é pra pesquisar muito antes de vir, né, se tem emprego naquela área, os preços dos arrendamentos, procurar saber pra cidade que você quer ir, tudo direitinho. Eu aconselho vocês também a tomarem cuidado com pessoas oferecendo serviços de arrendamento, dessa intermediação dos arrendamentos, de oferecerem o serviço para alugar as casas, tá? Para arrendar as casas, né? Que fala arrendar. Porque eles vêm te oferecendo, às vezes te colocam em grupos do WhatsApp, vêm te oferecendo ajuda, assim, como se fossem te ajudar. Brasileiros, portugueses, e aí você acha que ajuda no início, depois você acha que eles são corretores de imóveis, igual no Brasil, e que quem vai pagar eles são os donos dos imóveis. A taxa lá já está embutida no que os donos dos imóveis passam para eles, mas na verdade quem paga o serviço é você, tá? Eu só tô alertando por isso porque quando eu tive contato com uma pessoa, não ficou claro que ela cobrava por isso. E aí, na hora que eu tava quase fechando um apartamento, veio me falando que cobrava 150 euros pelo serviço dele e não tinha ficado bem claro que ele tava cobrando por isso, entendeu? Então, fiquem ligados nesse tipo de coisa. Às vezes, eles te oferecem as coisas, fica bem atentos a isso, porque você pode estar ficando atrelado a essa pessoa. Então, tome bastante cuidado. Às vezes tá falando que vai te ajudar, mas depois vai estar te cobrando bastante por isso, tá bem? Então, é só um aviso. Obrigada.